Olá, tudo bem? Então, a nossa aula de desenho técnico hoje é sobre cortes e fachadas, sobre as características técnicas de representação desses desenhos, tá? Então, vamos lá. Então, o projeto arquitetônico, a NBR 6492, né, ela trata sobre a representação de projetos de arquitetura. Tá? Então, essa NBR é que ela vai nos dar o norte aí sobre o que pode ser utilizado, como deve ser utilizado. Né? Então, os desenhos básicos que compõem um projeto de arquitetura são a planta baixa, a planta de cobertura, né, os cortes, elevações ou fachadas, a planta de situação e a planta de locação ou de implantação. Tá? E outros aí, por exemplo, uma perspectiva, um modelo de projeto 3D, alguma coisa nesse sentido. Então, a planta baixa é a representação gráfica de uma vista ortográfica seccional do tipo corte, obtida quando imaginamos passar por uma construção em plano projetante secante horizontal, né, na altura a seccionar. Então, o máximo possível de aberturas aí que possam ser visíveis. Né? Então, na média de 1,20 m a 1,5 m, mais ou menos, em relação ao piso, né, do pavimento em questão. É como se fosse, se eu passasse um corte ali, né? E considerando o sentido de visualização do observador aí, de cima para baixo, né? Acrescido aí de informações técnicas, das cotas, né, basicamente. A cobertura, ou vista superior, é um dos tipos de planta ou projeção sobre o plano horizontal. Né? A planta de cobertura é a parte superior da construção e serve de projeção, de proteção contra o sol, né? Contra a chuva, né? Ou seja, contra as intempéries. É usada para transmitir a forma geral do teto, né? E suas massas aí dentro do limite bidimensional. Então, ele indica ali, né, como essa cobertura faz projeção referente àquela construção. Os cortes, então o corte é um termo usado no desenho e obtido quando uma superfície, em geral um plano vertical, secciona o objeto ou a edificação. De uma maneira geral, pode-se definir como corte a representação de uma seção do objeto e da sua parte situada além da superfície secante. Tá? Então, a gente tem uns modelos aqui, né? Então, um corte na casa é como se eu cortasse aqui, né, essa parte, eu estou vendo a representação ali onde eu passei aquela linha de corte. Né? Então, com toda a parte ali de porta, de janela, detalhe de azulejo, ou os detalhes aí que se acharem importante a observação. Normalmente se faz no mínimo 2 cortes, né, um transversal e outro longitudinal, né, ao objeto cortado, para melhor entendimento, né, para conseguir observar melhor os detalhes. Podem sofrer desvios, sempre dentro do mesmo compartimento, para possibilitar a apresentação de informações mais pertinentes. Os cortes podem ser transversais, plano de corte na menor dimensão da edificação, ou longitudinais, na maior dimensão da edificação. Então, conforme apresenta os dois desenhos aqui. Então, um plano que gera um corte transversal e o plano que gera um corte longitudinal aqui. Tá? O posicionamento dos cortes. Então, a posição do plano de corte e o sentido de observação depende do interesse de quem está visualizando. Tá? Então, depende do interesse de mostrar um determinado detalhe. Recomenda-se sempre passá-lo pelas áreas molhadas, tá? Ou seja, cozinha e banheiro. Tá? Pelas escadas, por algum poço, se tiver, né? Poço de elevadores. Tá? Ou seja, detalhes que necessitam um pouco mais, cortes que necessitam um pouco mais de detalhamento, né? Onde você vai ter ali instalação de aparelhos sanitários, de pias, balcão, né? Que é interessante a gente mostrar esses, esses componentes aí da edificação.
O posicionamento dos cortes. Os cortes eles devem sempre estar indicados nas plantas, né, para possibilitar sua visualização e interpretação. Ele indica a posição e o sentido de visualização, tá? E a indicação dos cortes em plantas baixas ele tem uma simbologia específica, tá? Então aqui, ó, eu tenho um corte sendo mostrado, então a linha de corte está aqui e o sentido a qual estou visualizando aqui. A mesma coisa aqui, né? Então, aqui passa o corte e o sentido de visualização está aqui. Desculpa. A simbologia específica, né, para a indicação dos cortes. Então, aqui eu tenho o número da folha, né, e o número do desenho na folha. Tá? O diâmetro, geralmente, a gente faz ele aí com aproximadamente 12 milímetros, tá? E aí o espaçamento aqui de 3 milímetros. Então, uma simbologia fácil, né? É um triângulo com um círculo, tá? E com a linha de corte passando ali ao centro aí dessa circunferência. Representação dos elevados construtivos, dos elementos construtivos. Então, as fundações, né? Que a gente tem a representação de fundação. Então, são desenhadas em função dos materiais utilizados e da sua disposição geral, com dimensões aproximadas, pois seu detalhamento é função de projeto estrutural. Alguns exemplos aí de fundações mais utilizadas, então a gente tem aqui a viga baldrame, né, blocos de concreto, viga baldrame com sapata de concreto, então temos as duas representações aqui. Há a necessidade, né, conforme já foi explicado, então, de que a estrutura ela tenha um projeto estrutural, né, apenas para indicar essas características de construção dessa parte que vai receber todo o peso ali, digamos, da construção, que vai ser responsável pela estabilidade, né, da edificação. Então temos aqui o piso e contrapiso. Então normalmente indica-se apenas a espessura do contrapiso, né, mais o piso com espessura aproximada de 10 centímetros. Através aí de suas linhas paralelas, cortadas, né, a espessura de linha, a gente usa geralmente uma média grossa. A terra ou aterro são indicados através de rachura inclinada, tá? Então está aqui, ó, o piso mais o contrapiso, tá? Então duas paralelas, né, uma linha média, né, média grossa. Aqui eu tenho da viga baldrame, né, e as rachuras aqui que indicam a terra, tá? As paredes, então são cortes, né? Nos cortes as paredes elas podem aparecer seccionadas, né, ou em vista. No caso de paredes seccionadas, a representação é semelhante ao desenho da planta baixa, né, existindo paredes em vista que não são cortadas pelo plano de corte, a representação é similar, né, aos pisos em plantas. Então aqui a gente tem uma parede convencional em vista, tá? Aqui tem uma parede totalmente impermeabilizada em vista e parede parcial impermeabilizada em vista também, tá? Então aqui a representação dela. Os equipamentos de construção. Então, os equipamentos de construção podem aparecer em corte ou em vista, na representação dos cortes verticais, né? Tanto uma situação como a outra, basta representá-los aí por linhas básicas, que identifiquem o aparelho ou o equipamento, né? Então, abaixo aqui a gente tem algumas representações, né, de vaso sanitário, de pia, tá? Forro e laje. Então, as lajes de concreto são representadas de maneira similar ao contrapiso, tá? Então, conforme, inclusive, a gente viu ali na representação das paredes. Com espessura de 10 centímetros, sobre as paredes, representa-se as vigas de concreto. Então, pode haver forro de madeira ou gesso. Então, por exemplo, abaixo aí da laje, ou sem a presença destes, né? Então, esses forros são representados aí por duas linhas finas paralelas com a espessura do forro, tá? Então aqui eu tenho a viga, né, e a laje representada aqui. E aí o forro ele vem aqui, ó, com duas linhas paralelas na espessura, tá,
do tipo de forro que tu está utilizando, seja ele um forro de madeira, seja um forro de outro componente, né, ou seja um gesso, tá? Então você vai indicar aqui dessa maneira. Aberturas. Então, portas em vista são indicadas apenas pelo seu contorno, preferencialmente com linha dupla, tá? 5 centímetros. Em corte, indica-se apenas o vão, com a visão da parede no fundo em vista, tá? Então, está aqui a representação, né, em vista, né? Ou, né, com ela aqui representando o corte, com o vão, né? E a parede aqui atrás. As janelas em vista seguem a mesma diretriz da porta, tá? Em corte, tem representação similar da planta baixa, marcando-se o peitoril como parede, então um traço cheio e grosso, e a abertura da janela, então 4 linhas paralelas em traço cheio e médio. Então está aqui, tá? 4 linhas paralelas em traço cheio, tá? Um traço médio. Então, nos desenhos dos cortes verticais, as representações são as cotas verticais, indicação de nível e denominação dos ambientes cortados, tá? Então, os cortes devem ser desenhados sempre na mesma escala da planta, ok? Então, você tem aqui, ó, indicação de nível de terreno, quando a gente tem níveis diferentes para degrau, né? Então, observem aqui que também que na parte do chuveiro eu tenho uma diferença de nível, né, para que essa água gerada aqui ela não alague o banheiro, né? Então você tem um desnível ali. Então tem que indicar a diferença de nível de todos os elementos ali, tá? E aí as linhas de cota aqui que vão indicar, né, a altura, né, por exemplo, a altura da instalação da janela, né, a altura de instalação da porta, a altura do pé direito, né? Então, são essas representações que a gente realiza na planta. Então, as cotas são representadas exclusivamente, as cotas verticais aí de todos os elementos de interesse em projeto, e principalmente aí o pé direito, né? As cotas de peitoris e janela, cotas de porta e portão, cotas de laje e vigas existentes, alturas de patamares de escada e pisos intermediários, altura de cumieiras, altura de reservatórios, então a posição, a dimensão. Então, para as regras de cotagem, utilizam-se os mesmos princípios utilizados para a cota de planta baixa. Então, a cota elas devem ser preferencialmente externas ao desenho, tá? Então, não estar compondo ali dentro do desenho, então a gente faz aqui, ó, na lateral, né? E as linhas de cota, no mesmo alinhamento, devem ser completas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o mesmo alinhamento para essas 3 linhas e observem que todas elas estão completas, tá? Então, a gente faz a representação de tudo aqui. Os níveis são indicados, todos os níveis, né, sempre que se visualizar a diferença de nível de um piso, né, evitando a repetição desnecessária, tá? E não fazendo a especificação no caso de uma sucessão de desníveis iguais, tá? No caso de uma escada. Então, a simbologia para a indicação de níveis nos cortes é diferente da simbologia para a indicação em plantas, tá? Porém, os níveis constantes em plantas baixas devem ser os mesmos, né, indicados no corte. Então, a simbologia utilizada para indicação de níveis em cortes é essa apresentada aqui, né? Então, é um triângulo ali, né, como se fosse uma flecha, né, com a indicação, né, do valor do nível, né, se ele é mais, ele está acima ou abaixo, né. Então, os níveis devem ser sempre indicados em metros e acompanhados do sinal, tá, conforme localizam-se acima ou abaixo do nível de referência, né, daquela cota 0. Sempre são indicados como referência, né, então, o nível, a cota 0, ok? Então, você vai ter o 0 e se é para cima, mais, tá? Se você tem um nível abaixo, sinal de menos. Etapas para o desenho do corte. Então, colocar o papel sobre a planta, observar o sentido do corte já marcado na planta baixa, tá? Então, essa é a primeira etapa, você coloca ali para verificar o sentido, né? Desenhar as linhas do terreno,
marcar a cota do piso dos ambientes, né, cortados aí, e traçar. Marcar o pé direito e traçar, desenhar as paredes externas, então usar o traço aí da planta baixa, desenhar o forro, quando houver, ou laje, né, desenhar a cobertura do telhado, desenhar as paredes internas, cortadas pelo plano, marcar as portas e janelas seccionadas pelo plano de corte, desenhar os elementos que estão em vista após o plano de corte, por exemplo, as janelas e portas não cortadas, né? Paredes em vistas não cortada, colocar a indicação de nível, colocar a linha de cota e cotar o desenho, e aí você reforça os traços após todo esse procedimento. Então, no corte, as cotas são somente na vertical. Então, as portas e janelas aparecem sempre fechadas, tá? Nunca abertas. As elevações ou fachadas. Então, são as vistas principais, né, frontal, posterior, lateral direita ou esquerda, dessa edificação, elaboradas com a finalidade de fornecer dados para a execução da obra, bem como antecipar a visualização externa da edificação projetada. A quantidade de fachadas. A quantidade de elevações externas necessárias são variáveis, ficando a sua determinação a critério do projetista, tá? E normalmente também dependendo de alguns critérios, como a sofisticação dos acabamentos externos, o número de frentes do lote, a posição da porta principal de acesso, a irregularidade das paredes externas. Então, quanto mais detalhes tem essa fachada, esse projeto, né, maior a quantidade de representações que você tem que ter para atingir um nível máximo de detalhamento. Então, para a aprovação de um projeto na Prefeitura Municipal, existe, no mínimo, uma representação de elevação, normalmente a frontal. Tá? Então, pelo menos uma. A denominação das fachadas. Havendo uma única fachada, o desenho recebe apenas esta denominação específica, elevação, tá? Ou fachada. Existindo mais do que uma elevação, há que se distinguir os vários desenhos conforme a sua localização no projeto. Então, há critérios variáveis aceitos, aí, desde que no mesmo projeto utiliza-se sempre o mesmo critério. Então, pode ser pelo nome da vista, frontal, posterior, lateral direita ou lateral esquerda, pela orientação geográfica, né, norte, sul, leste, oeste, pelo nome da rua, para construção de esquina, né, e pela importância, pode ser principal ou secundária, tá? Isso apenas para duas fachadas. Ou pode ser ainda por letras e números. Então, características de representação. Então, valores totais criados pela representação de materiais, texturas e de sombras podem ser usados para melhorar a sensação de profundidade do desenho, assim como para auxiliar na diferenciação, né, de traços. Então, esses valores tonais aí, eles auxiliam, então, conforme um exemplo aqui, ó, a dar a sensação de profundidade. Tá? Então, eu posso criar rachuras aí para valorizar essa fachada que eu estou desenhando e auxiliar quem observa a ter aquela noção de qual elemento vem primeiro, o que pega uma sombra, o que não pega, como é que está alocada essa fachada, essa estrutura. A representação dos elementos, portas e janelas. Então, em elevações ou fachadas, a principal indicação é de que os elementos devem ser representados com a máxima fidelidade possível, dentro dos recursos disponíveis de instrumentação e de escala. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma porta cega, né? Uma porta almofadada, uma porta com vidraça e uma porta de lambris. Tá? Aqui, da mesma maneira, nós temos uma guilhotina em veneziana, né, de correr com persiana e basculante metálica, né, ou de madeira. Tá? Então, dependendo do que for utilizar, você vai colocar uma indicação. Tá? Poderia ser um blindex também, né, que é uma representação bem fácil também de fazer, vai a parte da fechadura ali, né, e os elementos ali para puxar e abrir aquela janela. Então, de fácil representação também.
A representação dos elementos aí dos revestimentos. Então eu tenho aqui, ó, um reboco simples, né, com chapisco, com alguns pontos aqui para indicar, né, a representação do chapisco, de madeira à vista, concreto à vista, pedras irregulares, tijolo à vista, cerâmica ou azulejo, pastilhas, vidro e vidro aqui também, tá? Duas representações para vidro. Vamos ver um pouco das etapas aí para a elaboração do desenho. Então a gente viu ali como faz para uma fachada, né? Mas vamos dar uma repassada e ver também a parte de planta baixa e cobertura e locação de terreno. Então a primeira fase para uma planta baixa é marcar o contorno externo do projeto, tá? Então você vem aqui, ó, marca o contorno externo, né? Ou seja, aquela área total do desenho que você vai montar, né? Seja ele uma residência, seja uma construção zootécnica, uma construção de uma planta aí de uma agroindústria, né? Tanto é indiferente. Aí você vai desenhar a espessura das paredes externas, tá? Então, marcou o contorno externo, desenha a espessura das paredes. E aí, desenhar as principais divisões internas também. Então, primeiro eu faço toda a parte externa, né? E aí eu venho dividindo e já montando também com as espessuras das paredes. Geralmente, a espessura dessas paredes, a gente trabalha com 0,15, tá? Que compreende ali o tijolo, né? Com o reboco e tal. Então, fica geralmente aí em 0,15, ok? A segunda etapa, a gente vai desenhar portas e janelas, está aqui o esboço, né, das portas e janelas, tá? Que tem na edificação. Desenhar os equipamentos, né, balcão, bacia, né, o que for necessário representar. Apagar os excessos das linhas traçadas. Então, observem que pode sair uma linha ali, né, não tem problema, a gente vai apagar depois. E desenhar a projeção da cobertura, que está aqui na parte externa aqui, né, onde vem a cobertura. Então, você tem essa projeção aqui, aquela parte ali que fica um pouquinho, né, externa do telhado. Desculpa. A terceira fase é desenhar as linhas pontilhadas, que é a representação da cobertura aqui, né? Acentuar a espessura dos traços da parede, então a gente dá aquela reforçada na parede. A quarta fase, colocar linhas de cota e montar as cotas, está aqui. Escrever os nomes dos compartimentos, né? Então, sala, quarto, cozinha, passagem, né? Varanda. E indicar a posição dos cortes, né? A entrada e o norte, tá? Então, indicar as posições de corte aqui, tá? Então, tá indicado aqui a entrada, né, e o norte aqui, tá? Ele pode ser um pouco abaixo também, não precisa ser tão colado ali. Para corte, então a gente vai colocar o papel manteiga, né, ou o papel que a gente estiver utilizando sobre a planta, desenhar as linhas de terreno, tá? Então, desenhar a linha do terreno, marcar a cota do piso, que é o embasamento, né, e traçar. Então, você vai marcar aqui, né, a cota do piso e vai traçar. Desenhar as paredes externas e marcar as suas alturas, tá? Então, e aí a gente vai marcar aqui, né, a altura do pé direito e tal. Desenhar o forro, quando houver, tá? Desenhar a cobertura ou telhado e desenhar as paredes internas, né, cortadas aí pelo plano, tá bom? Então, as paredes aqui que são cortadas pelo plano a gente desenha. Marcar as portas e janelas, selecionadas pelo plano de corte, tá? Então, vou marcar as portas aí, janelas, tudo que tiver ali aonde passa a linha de corte. Desenhar os elementos que são vistos após o plano de corte, exemplo, uma porta e janela não cortadas, tá aqui.
as fachadas, né? Então serão feitas depois de desenhados os cortes, desenhar a linha de terreno e marcar as medições horizontais. Então todas as medidas relativas à altura serão transportadas dos cortes para a fachada, né? E as fachadas não levam linha de cota, né? Então ela é apenas ali um desenho para a gente ter a noção de como vai ficar, né? E repassar todas as linhas aí a lápis ou a tinta em traços finos, transformando-os aí, onde for o caso, em médios ou grossos, atendendo, né, a convenção das especificações para esse tipo de desenho, né? Aí temos a planta de locação e de cobertura, tá? Então é interessante aí usar a escala de 1:50 ou 1:200 para essa finalidade. Então aqui na planta a gente pode colocar o acesso aqui, né, a rua, a entrada, algum elemento de jardinagem quando necessário, né, a indicação para onde ocorre o escoamento da água no telhado. Então ele pode ser de uma água só, 2 águas, 3 águas, 4 águas, aí vai depender a quantidade de elementos que o seu telhado vai ter, tá? E aí colocar as cotas, né, com as dimensões do terreno e recuo ali, que para construções urbanas, né, geralmente as prefeituras têm padrão de construção, se pode ser colado no muro, se não pode, quanto de recuo que tem, tá? Então isso varia muito de cidade para cidade. A planta de situação, né, então aonde está localizada, quais são as ruas, né, e quais são as quadras e lotes aí que fazem divisa ali, né, com o seu terreno, tá? Então a planta de situação, a gente tem os terrenos vizinhos, temos as vistas de acesso, as orientações, né, as curvas de níveis existentes projetadas, né, então o contorno da dimensão do terreno, a escala, a construção de projetados existentes a demolir, né? Então tem todos esses detalhes, tá? E a planta de locação com a dimensão do terreno, curva de nível e por aí vai, tá? Declividade, ângulos, áreas, orientação, passeio, acesso, a escala, o eixo do projeto quando ele for modulado, recuo, né? Rede de eletricidade, árvores existentes, né? E por aí vai, tá? Então, a nossa aula de hoje é isso, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? E na sequência eu já vou postar a atividade ali também no Classroom, tá? Gente, obrigado, valeu, até a próxima.